pastoreei uma igreja que ele pastoreou, Alfredo Marcondes, e nós temos um laço de amizade já de algum tempo, né? Desde 1982. Já cooperei com ele uma vez, quando ele dirigia lá, eu tocava guitarra, no grupo do Robone, faz muito tempo isso aí, e ele lembra, eu também lembro, e é um prazer hoje, né, estar aqui na Assembleia de Deus da Planaltina, e o pastor Damásio aqui trazendo uma palavra de ensino para nós. Amém, irmãos? Amém. Então vamos saudar o pastor Damásio bem-vindo? Amém. Deus te abençoe. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de ler 2 versículos. O primeiro está em Daniel, capítulo 12, versículo de número 4. E o segundo em Apocalipse 22 e 10. Daniel 12, 4, diz assim a palavra de Deus: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Aqui está mandando fechar, selar, que seria para muito tempo depois. Mas em Apocalipse, capítulo 22, versículo 10, está dito assim: E disse-me: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Então, aqui está a prova da brevidade do tempo, ou seja, da vinda de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos iniciar o estudo Plano Divino número 172. Ultimamente nós estamos fazendo 4, 5 estudos por ano, mas chegamos ao número 172. E com prazer aqui no Jardim Planaltina, pela segunda vez. E nunca um estudo é idêntico ao anterior. Sempre procuramos trazer coisas novas neste esboço tão importante que é o plano divino. Cada um recebeu umas cópias e posso trazer algumas depois. E nesse bloco nós temos aqui primeiro um mapinha, né, o plano divino em 2 metades. Aqui no painel está direto, mas aqui são 2 metades. E os irmãos podem acompanhar e também anotar alguma coisa atrás e guardar para estudos particulares de cada um. E uma segunda xerox, esta menor, é uma fotografia muito antiga que eu ganhei, e segundo o pastor Carlos Padilha, essa foto aqui foi tirada em uma igreja no Rio Grande do Sul há mais de 60 anos, e é a perseguida, uma festa. E num dado momento lá, no intervalo da festa, convidaram a igreja para ficar em frente ao prédio para uma fotografia. Depois de revelar a fotografia, perceberam que atrás do povo apareceu um anjo com os 2 braços assim, e na mão direita ele está segurando uma pedra. E quem prestar atenção, na fachada da igreja tem 2 argolas. Para quem está olhando, a argola à direita, abaixo dela, dá para perceber um rosto grande assim, que é o rosto do anjo. Entende-se que esse anjo era o anjo que guardava o povo ali. Isso não é idolatria, não é para provar a existência de anjos. A gente gosta de mostrar assim para a gente perceber como Deus trabalha. Em um dos meus estudos, um tenente da PM, ele me contou depois que ele aceitou Jesus lá
primeiro por conta de Jesus, mas o que lhe chamou a atenção foi essa fotografia, embora sendo uma xerox. O próximo xerox, que é um diagrama, é a estrutura do homem em 4 dimensões. Então, da esquerda para a direita, primeiro ponto, a estrutura do homem antes da queda, a inocência. Seguindo aí à direita, no sentido horário, 2, a estrutura do homem depois da queda, a consciência. Aí temos a letra A, homem natural, letra B, homem espiritual, e lá embaixo, letra C, homem carnal. E voltando aí ao lado esquerdo, na parte de baixo, números 3, a estrutura do homem, o estado intermediário. Temos aí letra A, homem exterior, e B, homem interior. E finalmente, número 4, a estrutura do homem na eternidade. A próxima xerox que nós temos aqui é o conhecido 3 em 1. Nós temos aqui, olhando no sentido vertical, a estátua da direita para a esquerda, que é uma visão dada para Nabucodonosor, o rei ímpio. Ele viu então uma estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxas de cobre, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro, quando cai uma pedra em cima dos pés. Depois, Daniel viu a mesma visão, só que para ele Deus mostrou a parte interna dos 4 impérios. Nabucodonosor viu a parte externa, o profeta viu a parte interna. Do lado da estátua temos aí a figura de um leão, correspondendo ao Império Babilônico, um urso correspondendo ao Império Medo-Persa, os 2 braços da estátua. E o terceiro animal, com 4 cabeças, 4 asas, portanto alado, corresponde ao ventre e às coxas da estátua, e é um leopardo. E finalmente um animal espantoso, correspondendo às pernas da estátua de ferro, e corresponde ao Império Romano. Não aparece um próximo animal porque a pedra ainda não caiu nos pés, correspondendo ao império do Anticristo. E do lado esquerdo nós temos, virando na horizontal, aqui já os tempos de Israel, capítulo 9 de Daniel, porque a estátua é mostrada em Daniel 2, os animais Daniel 7, mas as 70 semanas em Daniel 9. Daniel viu os tempos de Israel, 70 anos cada ano, correspondendo aí a um dia. Portanto, 70 correspondendo a 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana. A partir de provavelmente 457 a.C., a 7 semanas, correspondendo a 49 anos, mais 62 semanas, totalizando 483 anos, quando o Messias foi tirado. Faltando aí a última semana, correspondendo à grande tribulação. Para fechar aí, assim como a pedra não caiu nos pés da estátua, a última semana também não aconteceu ainda em relação a Israel. Então, nesta última semana, que corresponde à grande tribulação, é que a pedra vai cair nos pés da estátua. A pedra corresponde à segunda fase da segunda vinda de Jesus. E a próxima xerox é uma cortesia do pastor Jairo. Nós temos aqui, segundo informações, na vertical, dá para perceber, uma norte-americana pediu para o fotógrafo fotografar uma página em branco
da Bíblia. E ele fotografou após relutar, e o produto foi isso aqui. Então subentende-se que Deus estava mostrando o momento do arrebatamento. Na parte inferior acontece aqui, conforme as imagens, muitas coisas aqui, pessoas ficando, pessoas subindo, pessoas em casa, orando na refeição, pessoas em lugares de jogatina e cemitério, carros desgovernados, mas na parte superior dá para perceber aqui uma multidão vestida de branco. Portanto, é o momento do arrebatamento. A próxima xerox é uma xerox que nós aproveitamos de uma imagem. Eu não sei quem é o autor, nós pegamos da internet. Aparecem aqui, de cima para baixo, os 7 selos. No meio da página aí, as 7 trombetas. E finalmente as 7 taças. Não sei se está sendo aí possível uma leitura, mas eu creio que dá para entender aí um resumo de cada selo, de cada trombeta e de cada taça. No decorrer do estudo, nós vamos aproveitar estas xerox. Portanto, é um presente para cada um, mas não esqueçam, deixem dentro das suas Bíblias, porque no decorrer do estudo a gente vai pelo menos retomar para uma melhor compreensão. Não dá tempo para nós fazermos um exame acurado, mas vai nos ajudar. Muito bem, dando continuidade, eu quero considerar esse momento como o momento da introdução do estudo. Nós não vamos fazer assim o estudo com muitos detalhes. Eu já fiz esse estudo em uma igreja em um ano. Comecei mais ou menos em fevereiro e terminei no final do ano. Todas as quintas-feiras, falando 1h30 por quinta-feira. A exigência era os detalhes. Então tinha que explicar, mostrar na Bíblia, mas aqui não será possível. Vamos fazer o que Deus nos conceder. E que esse trabalho seja para a nossa edificação e para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Este estudo, nós utilizamos esse painel que nós desenhamos em um mês mais ou menos. E deixe-me ver, eu usei esse painel pela primeira vez completo em 1990, por isso que está assim meio envelhecido, faz um bom tempo, E a primeira vez que eu utilizei foi em Presidente Venceslau. Daí, a partir daí, fizemos vários estudos pela misericórdia de Deus, no Brasil, na Bolívia, Argentina e Paraguai também. Então, plano divino é um projeto de Deus, de eternidade a eternidade. Cristo é o centro desta eternidade. E no processo da história da humanidade, Jesus então é esta divisória. E é importante nessa introdução nós considerarmos alguns termos. O primeiro termo é o tempo. Quando se trata aí de tempo, não querendo trazer uma definição de tempo, porque é necessário buscar um conhecimento filosófico e lembrarmos aí de Agostinho, quando ele disse que o tempo é um passado que se passou olhando o presente em andamento e o futuro olhando o presente, um momento que vai acontecer. E o tempo, ele é empiricamente medido pela alma do homem. Agostinho, ele utilizou a alma do homem para provar
o tempo. Uma vez que na alma do homem há o intelecto, nessa faculdade, as três áreas, a memória, a razão e a imaginação. Memória, o passado, razão, o momento, e a imaginação, o futuro. Então, o filósofo Agostinho, ele se utilizou acertadamente para provar a empiricidade do tempo na própria alma do homem. Para os judeus, o tempo maior é o ano, e os judeus usam dois tipos de calendários. O primeiro calendário é o calendário agrícola. Levíticos capítulo 23 mostra lá, além do sábado, as 7 festas de Israel. O calendário agrícola começa no nosso correspondente mês de abril. E o calendário civil, ele começa entre setembro e outubro, que é o ano novo, Shana Tová, no hebraico. E o ano de 2010, no calendário gregoriano, corresponde, portanto, ao ano 5771, porque o calendário judaico é na ordem cronológica, a partir de Adão. O nosso calendário é o gregoriano, a partir de Cristo, e temos que computar aquela diferença entre 5, 6 anos. Na verdade, Jesus nasceu em 5 ou 6 antes de Cristo, e foi muito mexido o nosso calendário. Por isso, não podemos nos embasar no nosso calendário, nem mesmo judaico, para marcar a vinda de Jesus. Jesus virá segundo o calendário de Deus. Amém. Mas uma coisa nós sabemos: está perto a vinda de Jesus. Em relação ao tempo ainda, os judeus têm o mês, antes era numerado, depois com a linguagem semítica é que passou a ter no calendário agrícola 12 meses. E os nomes estão aqui em hebraico: Abib, Nissan, Zif, Sifan, Tammuz, Ab, Elu, Etanim, Bu, Kisleu, Temet, Sebat e Adar. E o Adar era repetido por ser lunar, tendo então o segundo mês de Adar, chamado Ven Adar. Há também a semana. Para nós, semana é a 7ª, mas para os judeus, 7 dias. Então, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, sábado. E também há o dia natural, a noite. Para os judeus haviam as 4 vigílias, né? Primeira tarde, segunda tarde, e a primeira vigília, a segunda vigília. Então, das 18 às 21, das 21 às 0 hora, das 0 às 3, das 3 às 6. Para nós, o calendário é, portanto, um sistema mais romano. E há os grandes períodos. Quanto aos grandes períodos, vamos chamar aqui de o período de Adão a Abraão. Aproveitando aqui o painel, nós temos então de Adão até a chamada de Abraão. Esse espaço aqui passaram 2000 anos, e de Abraão até Cristo mais 2000 anos, e de Cristo aos nossos dias passa de 2000 anos. Vamos considerar então o terceiro grande período. É isso mesmo? 1, 2, 3. E o quarto grande período, milênio, vindo depois então a eternidade. E entre os grandes períodos há subperíodos que nos ajudam a classificar então esse plano divino, cujo plano divino nós apresentamos aqui não apenas
tendo por base uma doutrina, principalmente a doutrina do pastor Darby, que é chamada a doutrina dispensacionalista. Nós não podemos ser apenas dispensacionalistas, mas nós aproveitamos aqui, além dos grandes períodos, o sul, quando temos de Adão ao dilúvio, então é chamado pré-diluviano, depois do dilúvio, pós-diluviano, e antes de Abraão, pré-abraâmico, depois de Abraão, pós-abraâmico. Agora, quanto às dispensações, antes, vejamos aqui algo interessante quanto às doutrinas bíblicas. Nós veremos no decorrer do estudo algumas doutrinas, entre muitas. A primeira principal doutrina que veremos aqui, das três classes, que é a doutrina da fé, da salvação e das últimas coisas, é a doutrina da morte e do estado intermediário. Me refiro aqui ao homem, a morte e o estado intermediário, para onde o homem irá. Uma segunda doutrina é a doutrina dos juízos, pecado da humanidade, o juízo do crente, da grande tribulação, das nações, de Satanás e o juízo final. Uma outra doutrina que veremos também é a das vindas de Jesus. Jesus já veio uma vez. Esta primeira vez foi quando ele morreu aqui na cruz do Calvário. Morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu, está à direita do Pai. Mas ele voltará uma segunda vez. Esta segunda vez, na visão da maioria das igrejas, é uma visão pré-milenista, pré-tribulacionista. Nesta visão, nós temos então a segunda vinda de Jesus. A primeira fase, invisível, quando ele virá buscar a sua noiva. Irá ao encontro da noiva, subirá, ficará lá no céu 7 anos. Portanto, é invisível a primeira fase. E começa a grande tribulação aqui embaixo. Passam-se 7 anos, correspondente aos 7 anos da grande tribulação. No final da grande tribulação, ocorre a segunda fase. Jesus casado agora. Então ele desce com a sua esposa, que é a igreja, e vai até o lugar onde hoje está o Monte das Oliveiras, que vai ser separado em duas partes e haverá uma plataforma. Esta segunda fase da segunda vinda de Jesus é visível, corresponde à pedra caindo sobre os pés da estátua, que se refere ao império do anticristo que puxou o antigo império romano. Então, Jesus virá uma segunda vez, primeira fase, para arrebatar a igreja, antes da grande tribulação. Segunda fase, depois da grande tribulação, visivelmente, como a igreja, para então fazer um julgamento e dar prosseguimento. Uma outra doutrina que nós veremos é a doutrina das ressurreições. Não é aquela ressurreição, por exemplo, de Lázaro, do filho da viúva de Naim, mas ressurreição para irmos para a eternidade. A segunda, ou melhor, as duas ressurreições, delas, a primeira começou com Jesus. Ele foi o primeiro. Por isso ele disse: não me toques, ainda não subi. Então ele é o primeiro que ressuscitou. E no arrebatamento da igreja será, portanto, a colheita, ainda para a primeira ressurreição. Participará da primeira ressurreição aquele que é filho de Deus. É filho de Deus. Os que morreram em Cristo
que estão no momento aqui no paraíso, e os vivos que seremos transformados, que é a igreja que vai ser arrebatada. Termina então a colheita geral. Muito embora haverá salvação na grande tribulação e também no milênio, estes fazem parte ainda da primeira ressurreição. Portanto, a primeira ressurreição é para o povo de Deus. Agora, a segunda ressurreição vai acontecer assim que terminar o milênio, quando for montado então o tribunal para o juízo final, quando Cristo assentará aqui para julgar os vivos e os mortos. A Bíblia diz lá no Apocalipse que o inferno vai dar conta, e nesse momento aqueles que estão homens internos no inferno, que eu chamo de intermediário, eles ressuscitarão com corpos tenebrosos e irão direto para diante do grande trono branco, e lá eles serão julgados. Portanto, depois do milênio, no juízo final, esta é a segunda ressurreição. Então, primeira ressurreição para o povo de Deus, segunda ressurreição para os ímpios, para aqueles que estavam no Sheol, no inferno intermediário, e os demais que posteriormente não alcançarão a salvação. Participarão então da segunda ressurreição. Uma outra doutrina que quero mencionar apenas aqui é a dos eventos finais. Então é só lembrar aí, após o arrebatamento, após o milênio, os acontecimentos finais. Uma outra doutrina que veremos também é a doutrina das alianças, com duas teorias. A primeira teoria é chamada teoria do pacto, quando aconteceu a entrada do pecado na raça humana, quer dizer, uma de obras e uma outra que é descrita após o estado do homem, após a queda dele. E uma outra teoria é a teoria das alianças bíblicas. Primeira aliança, nesta segunda teoria, a edêmica, Gênesis capítulo 1, 28 a 30, quando Deus disse para que o homem crescesse, enchesse a terra. Aliás, é o primeiro mandamento. E a segunda aliança bíblica é chamada adâmica, capítulo 3 de Gênesis 14 a 17. A terceira é a noélica, Gênesis capítulo 9. A quarta, abraâmica, Gênesis capítulo 15, quando houve aquele concerto e Abraão passou por entre as metades. E foi então um contrato que Deus fez. Interessante é lembrar que Abraão não passou, Deus passou. E Abraão, na história de Israel, quebrou esse contrato. Quebrou esse contrato. Gênesis capítulo 15. A próxima aliança então é a sinaítica, Gênesis capítulo 19, a do Monte Sinai. A próxima é a palestínica, Gênesis 13 e também Gênesis 15. E a penúltima, sexta, a davídica, segundo Samuel 7,15 a seguir, quando fala então de Davi como rei e a sua descendência. E a última aliança, Mateus 26, quando trata lá da ceia do Senhor. E finalmente veremos mais uma doutrina aqui, que é a doutrina das dispensações, que eu lembrei há pouco. Nós vamos aproveitar a doutrina das vamos colocar aqui desses períodos, dispensacionais, cujos períodos são assim colocados na história da humanidade. Então, a primeira dispensação é a
da inocência, o homem inocente, lá no jardim do Éden. Percebe-se que nesta primeira dispensação houve uma catástrofe, que foi a queda do homem, dando Deus uma próxima oportunidade que corresponde à segunda dispensação, chamada consciência, que vai da queda do homem ao dilúvio, com circunstâncias totalmente diferentes. E aqui vemos então as duas linhagens, e a catástrofe da segunda dispensação é, portanto, o dilúvio, uma cobrança de Deus quando apenas a família de Noé, 8 pessoas foram salvas, note bem, do dilúvio. E não está a Bíblia dizendo aqui, só 8 foram salvos para ir futuramente para a eternidade com Deus. Eu, particularmente, creio que todas as crianças inocentes são salvas. Daí a terceira dispensação, Deus dando uma terceira oportunidade, e é a do governo humano, que vai do dilúvio até a chamada de Abraão. Vamos colocar aqui, por aproximação, porque na verdade o homem foi formado ainda, segundo os entendidos, no período neolítico. O neolítico vai de 20 mil até o início aqui, né? Alguém coloca 20 mil a 10 mil. E, então, por isso que nós não devemos ater apenas as dispensações desta teoria. Porque, na verdade, se nós contarmos de acordo com as dispensações, já passaram aí dos 6.000 anos. Então, nós temos que considerar que o homem não foi formado, como dizem os judeus, em 4004 a.C., mas muito antes. Eu, particularmente, tenho uma ideia de que o homem foi formado há uns 9.000 anos atrás, computando o milênio ainda. Então, está aí uns 9.000 anos atrás. Agora, é por aproximação, porque aqui cronologicamente coloca que o homem foi formado 4004 a.C., mais os 2011, né? Fazendo então 6.000 e alguma coisa que o homem foi formado. Então, repito, eu particularmente percebo que há mais de 6.000 anos que o homem foi formado. Dispensação então do governo humano após o dilúvio, quando o Noé viveu mais uns 350 anos depois do dilúvio. Ele viveu 950 anos, perdendo só por Metuselá, que viveu 969 anos. Segundo as informações tradicionais judaicas, quando Noé morreu, daí mais ou menos 2 anos, Abraão nasceu. Então, o Adão, Noé, Matusalém, tem muita história para contar para... E agora? Netaiada, Tetrai, como é que é? Muita gente, né? Tetranet, muito. Nem há na linguagem portuguesa. E a dispensação, 1, 2, 3, a quarta dispensação, que vai da chamada de Abraão ao êxodo, que é a saída, é também chamada da promessa. Então, patriarcal ou da promessa. Segundo alguns, esse espaço dá aqui mais de 200 anos, o anterior dá mais de 400 anos. E de Adão até o dilúvio, mais de 1.600 anos. Então, nessa dispensação patriarcal, nasce, porque até aqui existiu apenas um povo, os gentios. A partir desta dispensação, em Abraão, nasce mais um povo, conhecido hoje por judeus, né? Hebreus, israelitas e judeus. E até aqui vai o livro de Gênesis. Entra depois o livro de
Êxodo. E a dispensação número 5, que vai de Moisés a Cristo, é a da lei. E é aqui que termina então o Antigo Testamento. Vejam só que desse espaço aqui, está todos os livros após Gênesis, e termina aqui o Antigo Testamento, vindo um espaço de uns 400 anos, chamado de interbíblico. E a sexta dispensação, que é a atual, é o tempo da igreja, está aqui, chamada então dispensação da graça, favor imerecido. E ela está para terminar. Ela vai terminar ocorrendo então o arrebatamento da igreja. Vindo depois um período chamado de interdispensacional. Há um grupo de estudiosos que consideram a doutrina dispensacionalista não com 7 dispensações, mas com 8. Inclui a grande tribulação como uma dispensação. Particularmente, aceito a grande tribulação apenas como um período parentético. Eu concordo com esta classificação aqui. Então, após a grande tribulação é que vem a última dispensação, que vai da segunda fase, da segunda vinda de Jesus até o Gog e Magog simbólico, que é, portanto, a revolta de Satanás. Porque há 2 Gog e Magogs, o simbólico e o literal, que vai acontecer um pouquinho antes ou um pouquinho depois do arrebatamento da igreja. São estas as dispensações. Não vamos nos ater assim diretamente, mas vamos aproveitá-las para o nosso estudo. Ultimamente estamos tendo um cuidado de fazer assim um estudo, dando assim lugar até mesmo para troca de ideias, para não sermos taxados de ortodoxos, porque é realmente uma escola e nela nós aprendemos. Bem, há aqui vários dados. Por exemplo, um dado que julgo ser importante também é o ano em que aconteceu o dilúvio. Eu descobri que foi no ano de 2348 a.C. que aconteceu o dilúvio. 2348 a.C. Estão aqui então assim detalhes para considerarmos como introdução. Encerramos então a introdução e antes de entrarmos aqui na primeira dispensação, vamos já trabalhar aqui algumas doutrinas que consideramos ser básicas. A primeira é a bibliologia. É a primeira matéria para quem tem contato com o curso sistemático teológico, porque é base. Entender a Bíblia é base. É muito bom quando cada um de nós ouvimos alguém falar alguma coisa, pedirmos: o senhor pode provar onde está escrito? E mesmo assim, às vezes é necessário nós termos que fazer uma boa hermenêutica e também exegese. Mas vamos para apenas uma noção do que seria a Bíblia. A formação da Bíblia ocupou um espaço de mais de 1600 anos. Primeiro vejamos a Bíblia como livro. O termo Bíblia não aparece no conteúdo, assim como também Trindade não aparece no conteúdo. Foi dado por João Crisóstomo, um dos pais da igreja. E o vocábulo vem de um termo grego, biblion, um rolo pequeno.
e que veio de Biblos, e portanto o termo em português, Bíblia, coleção de livros. Essa coleção de livros é uma coleção com quantos livros? 60 e... Olha, os irmãos estão sabendo. Quantos no Antigo Testamento? 39, né? Novo Testamento, 27. E se alguém perguntar assim, escuta, a sua Bíblia, do ponto de vista estrutural, é a única? Então diremos, não, existem outros cânones. Cânon significa critério para se formar uma lista de livros sagrados. Então há o cânon judaico, há o cânon evangélico, há o cânon católico. A Bíblia, ela é uma só. Mas quanto à canonicidade, há, portanto, estas três. Para os católicos, há 7 livros a mais no Antigo Testamento, fora os acréscimos aos livros de Daniel e Esther. O Novo Testamento é o mesmo. Para os judeus, eles só consideram o que corresponde ao nosso Antigo Testamento. Não aceitam o Novo Testamento. E o cânon evangélico, também chamado protestante, é o Antigo Testamento na estrutura que nós temos, de Gênesis a Malaquias, e mais os 27 livros do Novo Testamento. Então, a Bíblia é um livro antigo, escrito primeiro em 2 tipos de materiais, que eram o papiro e o pergaminho. Pergaminho, de couro de animal curtido. Línguas originais: Antigo Testamento no hebraico e o Novo Testamento no grego koiné. O Antigo Testamento, ele era minuciosamente considerado primeiro pelos shoferim, que eram os escribas, e apenas as letras consonantais. Depois veio o trabalho dos maçoretas, que colocaram sinais vocálicos correspondendo às nossas vogais. E os maçoretas fizeram um trabalho importantíssimo em relação ao Antigo Testamento. O Novo Testamento, do modo que nós temos hoje, demorou para ser formado como nós temos hoje, uns 4 séculos. O primeiro cânon do Novo Testamento é chamado de Muratoriano, e a paralelo a ele, de o herege, que também fez o cânon e fugiu da mente o nome dele, que só considerava o Evangelho de Lucas. E até o século passado, o Evangelho de Marcos não era tão percebido. E há também uma controvérsia entre os versículos 9 a 20 do último capítulo de Marcos. É dele, mas os críticos trazem assim uma crítica que faz com que nós provemos por A mais B que realmente foi Marcos que escreveu. E quanto à estrutura da Bíblia, então, para nós e também os católicos, com apenas alguma diferença, a Bíblia está dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento, na nossa Bíblia, tem 4 partes: a lei, o Torá, que vai de Gênesis a Deuteronômio, cujos nomes foram traduzidos posteriormente. O livro de Gênesis, na Bíblia judaica, não é Gênesis, que em português é origem, mas é a primeira palavra, Bareshit, porque começa Bareshit bara Elohim. Então, Bareshit é o nome do primeiro livro. E para nós,
Gênesis, origens, Êxodo, saída, Levíticos, leis, Número, recenseamento, Deuteronômio, repetição das leis. E a segunda parte é a parte histórica, com 12 livros de Josué e Esther. A terceira parte é a parte poética, com os livros de Jó, Cantares. E a parte profética, com os profetas maiores, com 5 livros, 4 profetas, um escreve 2, e os profetas menores, com 12 livros. O Novo Testamento está dividido também em 4 partes. A biografia, com 4 evangelhos, correspondendo então ao tabernáculo, cada lado uma bandeira de um leão, um homem, um boi e uma águia. Assim os evangelhos. Mateus escreveu o seu evangelho a todos, mas especificamente aos judeus, com a bandeira de um leão, mostrando Jesus, o leão da tribo de Judá, o Messias. Já Marcos, na figura de um boi, apresenta Jesus como servo, portanto, principalmente para os romanos. E Lucas, na figura de um homem que tinha um profundo conhecimento na língua grega, apresenta Jesus como verdadeiro homem. E João, correspondendo à figura da águia, apresenta um evangelho peculiar, separado dos sinóticos, tendo como objetivo apresentar para a igreja Jesus o glorioso. E a parte histórica é o livro de Atos, que estamos estudando agora na escola dominical. E a parte epistolar, com 21 livros. E a parte profética, que é o livro de Apocalipse. Eu tenho aqui uma série de fatos particulares em relação à Bíblia, mas eu não vou relatá-los por falta de tempo. Mas temos aqui também algo importante a mencionar quando a tradução da Bíblia. A primeira tradução conhecida aconteceu há mais ou menos 250 anos antes de Cristo. O Antigo Testamento, que é o Tanar, foi traduzido então para do hebraico para o grego. É chamado Septuaginta. 72 eruditos, se eu não me engano, da Alexandria, trabalharam para traduzir. E essa tradução foi muito usada nos dias de Jesus. É importante lembrarmos também que, quanto ao cânon judaico, que corresponde ao nosso Antigo Testamento, conforme Lucas 24, 44, quando Jesus disse assim: o que de mim estava escrito na lei, profetas e salmos, Jesus estava de olho no cânon judaico, que é chamado Tanar, e dividido em 3 partes. A primeira parte é a Torá, de Gênesis a Deuteronômio. A segunda parte, a primeira é correspondente aos sacerdotes, a segunda é o livro para principalmente os profetas, com profetas anteriores e posteriores, e a última parte, também chamada Rechetuvim, que nele estão os escritos, os rolos, e o último livro do cânon judaico é Crônicas. Olha que interessante, hein? O nosso cânon tem como último livro do Antigo Testamento Malaquias. E uma dica aí, né? Quando Jesus falou assim, do sangue de Abel até Zacarias, nós não vamos achar nenhum Zacarias no livro de Malaquias, que é o último da nossa Bíblia, como ela é estruturada. Jesus estava fazendo menção do Tanar, que tem como último livro, nem é segundo, é Crônicas, porque os judeus pegaram os 39 livros e condensaram, por exemplo, de Gênesis a Deuteronômio, a Torá. Juntou Samuel, juntou os livros de Reis, juntou Esdras e Neemias, os 12 profetas menores, em um livro só, mesmo conteúdo, mas um livro só.
Sabe quantos livros? Resultaram 24 livros, o cânon judaico. Então, Zacarias está morto, segundo Jesus, lá em Mateus, no livro de Crônicas, porque ele está olhando o cânon judaico chamado Tanar. E quanto às versões, além da Septuaginta, há muitas outras. Não temos tempo para explicarmos. Apenas mencionar aqui a existência dos Targums, a versão grega, a copta ou a egípcia, as versões siríacas, as latinas. Quanto às versões latinas, é importante nós lembrarmos que houve a Ítala e houve também a revisão de Jerônimo, que nasceu em Portugal, né? Portugal, estudou lá na Palestina e após esse trabalho ele fez um outro que resultou na Bíblia chamada Vulgata, traduzida para o latim, que posteriormente a Igreja Católica teve essa Bíblia como a Bíblia oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Foram inseridos 7 livros a mais. E para nós, esses 7 livros aceitamos como livros históricos, mas não são inspirados, porque há contradições. E há também a tradução portuguesa, que nós não podemos deixar de mencionar, e em especial a tradução de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Quem era João Ferreira de Almeida? Ele era um pastor ou não? Ele era pastor, nasceu em Portugal e fez o seu trabalho em Jakarta e trabalhou na Holanda. Olha um fato interessante aqui, a versão de Almeida. Ele traduziu primeiro o Novo Testamento. Isso terminou em 1670. Depois ele foi traduzir o Antigo Testamento, só conseguiu trabalhar até Ezequiel 48:21. Mas um companheiro seu, por nome Jacob Eide, terminou a tradução. Então considera-se o trabalho de Almeida. Só que o trabalho de Almeida, ele foi revisto, atualizado. Por isso que hoje nós temos várias versões da Bíblia. A ARA, Almeida Revista Atualizada, a ARC, Almeida Revista Corrigida, e assim por diante. De modo que hoje nós temos várias versões e várias Bíblias. Deixa eu dar uma dica aqui. Se você pegar uma Bíblia hoje, versão, por exemplo, de Genebra, que tem as notas de rodapé, você deve saber que estas notas favorecem a ideia determinista, ou, em outras palavras, calvinista. E, enfim, há uma Bíblia, uma versão que nós temos que ter muito cuidado também, é a do Novo Mundo, a dos TJs, porque há omissão de versículos, principalmente quando se trata do Espírito Santo, Espírito com E maiúsculo, Espírito com E minúsculo. Então é bom termos conhecimento desses detalhes. Agora, muitos perguntam, qual é a melhor versão? Eu sempre digo, eu particularmente tenho a versão do dia a dia, aplicação pessoal. Mas há quem prefere a pentecostal. Só que a pentecostal, por exemplo, lá em Portugal, lá na França, principalmente em Portugal, né? Eles não gostam muito daquelas notas de rodapé, né? A pentecostal, ela fala forte contra o vinho, né? Então lá eles não preferem muito. Mas seja o que for,
nós temos que ter o maior número possível de traduções. Na minha biblioteca eu tenho várias Bíblias, fora as online. Mas é bom nós termos a Vulgata, até do Novo Mundo, para pesquisa. É bom ter a Bíblia de Jerusalém também, que é católica, mas ajuda muito nas pesquisas. E eu creio que eu posso já encerrar aqui a noção que eu tentei trazer sobre a Bíblia, né, a doutrina, né, da Bíblia. Temos aqui várias outras informações, mas não é possível. Vamos para uma outra doutrina. Eu devo ter mais alguns minutos, o pastor Jair me avisa aí. Vamos já para uma próxima doutrina, a doutrina de Deus, a teologia propriamente dita. Fazendo antes uma pergunta, tente responder para você mesmo: quem é Deus? Misericórdia, é difícil. Vamos tentar trazer uma noção? Bem, quanto a Deus, Ele é um ser, até alguém que usa um termo assim, uma entidade, né, que complexa. E alguém que diz também: o homem não conhece a si, como conhecerá Deus? É verdade. O homem não conhece, nem ele mesmo vai querer conhecer Deus. Mas vamos começar pela existência de Deus. Lembrando de um filósofo, o mesmo que eu mencionei há pouco, Agostinho. O Agostinho, ele utilizou-se do Salmo 14, versículo 1, que diz assim: diz o nécio, não há Deus. E ele provou através desse versículo que Deus existe. E ele começou o argumento dizendo assim: o ateu, no grego lá é não teos, né, não Deus. Para ele provar que Deus não existe, no seu intelecto, na sua alma, ele tem que conjecturar um ser. E só pelo fato de ele conjecturar um ser para contradizer a existência de Deus, é uma prova que Deus existe. Amém, glória a Deus. E prossegue ele no seu argumento, utilizando-se da própria alma do homem. Ele gostava muito de usar a alma do homem para provar certos conceitos dificílimos. Portanto, ele retoma em relação a Deus. Bem, Deus existe, não vamos entrar aqui em detalhes, seja ele teleológico, etnológico, ou propriamente teológico, mas Deus existe. Amém. E Ele é autoexistente. Alguém disse assim: ainda que todo o universo não existisse, Deus existiria. Agora, é um exercício difícil, né? Você fazer isso, fechar os olhos e pensar como que nada existisse. Deus existe. Amém, glória a Deus. Agora, quanto à revelação de Deus, Deus, Ele existe e só é conhecido por conta da sua auto-revelação. Então, só conhece Deus a quem Ele se revela. Não foi isso que Jesus falou lá em Mateus, capítulo 11? Como é que Jesus falou lá? Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Se parasse por aí, mas Jesus continuou: e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então Deus, Ele se revela. Ele se revela através da natureza, Ele se revela através de Israel, Ele se revela
através dos seus nomes, através dos seus atributos. Eu fico maravilhado quando vejo Deus na visão de Abraão. Para Abraão, Deus era o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Para Moisés, ele conhecia Deus como El Shaddai, como El Elyon, porque Deus tem os seus nomes, né? A partir de El, o forte, vem lá o Eloá. Eloá, então, significa ser excelente, que no aramaico é o Elohim, ou Eli, quando Jesus fala Eli, lama sabachthani. Então, Eloá, aquele que é no singular. E há também o Elohim, que aparece primeiro na Bíblia. No princípio disse Deus. Deus Elohim. Elohim no hebraico é plural. É aí que está a triunidade. Então Elohim, aqueles que são. Depois junta, né? O El com Elion. El Elyon, Deus Altíssimo. El Shaddai, o Adonai também. Então Moisés conhecia Deus através dos nomes. Mas tem algo especial ainda. Lá em Êxodo capítulo 3, versículos 14 e 15, quando Deus enviou Moisés, Moisés perguntou assim para Deus: Senhor, quando o povo perguntar quem foi que te mandou, que direi eu? Então Deus disse lá: diga ao povo, eu sou, e enviou a voz. Sabe o que quer dizer isso? Esse eu sou, ninguém sabe a pronúncia certa. O sumo sacerdote pronunciava, mas não tem mais. Por isso que eu costumo dizer, ainda bem que a humanidade não conhece Deus. Eu estava assistindo um pouquinho de uma programação ontem na TV, quando apareceu lá uma espécie de um debate com dois pastores, um homossexual, uma lésbica, enfim. Eu considero como repugnante. E passei a lembrar-me depois, ainda bem que esse povo não conhece Deus, porque se conhecesse o nome de Deus, como lá no Antigo Testamento, morreriam fulminados. Agora, esse nome de Deus, ninguém sabe a pronúncia. Então, o eu sou, no hebraico, vem de 4 letras, Yud, E, Vav, E. Então, que dá o nosso, no português, YHWH. Então, eu faço um exercício aí. Veja se consegue pronunciar esse nome com YHWH. Consegue? Eu não sei. Perdeu, não tem a pronúncia. Só que por conta do código maçorético, veio o nome Jeová, Yahvé, Jeová, que traduzindo, e onde está o nome de Deus, dá apenas, por muito que se faça, uma compreensão em português: Senhor. Quem é Deus? O Senhor. Mas ninguém sabe a pronúncia certa. Uma dica: se um TJ trouxer a Bíblia dele e você olhar no Novo Testamento e aparecer, você vai ver que aparece lá repleto só Jeová, 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 Jeová. Você com certeza poderá dizer para o TJ: o Novo Testamento foi escrito no grego, então não era Jeová, então tinha que aparecer como. Embora Jesus falou Jeová, ainda que Abraão existisse, eu sou, quer dizer, Jeová. Então teria que ser no grego Kyrios, e não Jeová, que é Senhor. Mas eles, torcem, né? Fazer o quê? Agora, quanto a Deus, vamos pensar além dos nomes aqui, no caráter de Deus. Para o caráter de Deus é importante nós lembrarmos que ele é composto
de atributos que somente Deus tem. Tem atributos comunicáveis e não comunicáveis. Vamos lembrar apenas os mais utilizados. Deus é bom, benigno. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, poderoso. Há, portanto, nesse caráter de Deus, inúmeros atributos. Agora, juntando aí os nomes e também os atributos e as ações, vamos pensar um pouquinho sobre a triunidade. Quando a triunidade, isto porque existem muitos heréticos, farramados, inclusive eu tenho percebido no nosso meio um obreiro que quase eu puxei a orelha dele, que estava meio assim, voltando-se para a unicidade, sendo unicista. Mas nós somos triunitaristas. Eu gosto de usar essa expressão. Deus é uma triunidade, quer dizer, um Deus com três divindades, um Deus composto de três divindades, um Deus com três pessoas: o Pai, Filho e o Espírito Santo. O Pai é Senhor, portanto é Jeová. O Filho é Senhor, portanto é Jeová. O Espírito Santo é Senhor, portanto é Jeová. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre cada uma das três pessoas. Vamos começar por essa ordem. O Pai. O Pai é um Espírito, tem nomes, atributos, portanto, o caráter. Não há outro Espírito semelhante. Ele planeja. Vamos para a segunda pessoa. A segunda pessoa é Jesus. Jesus também é Jeová, tem nomes e atributos. O Jesus que nós conhecemos na Bíblia como uma pessoa, ele se tornou uma pessoa após o seu nascimento, lá do ventre de Maria. Antes disso, ele era, portanto, uma divindade, uma natureza divina. Posteriormente passa a ter também a natureza humana, e ele tem as suas ações. Ele cria, ele recria, ele redime, etc. Vamos pensar um pouquinho sobre a pessoa de Jesus. Jesus, antes dele nascer de Maria, ele era o Logos, a natureza divina. Ele não tinha ainda aquela forma pessoal. Ele era o Verbo, a Palavra. Eu começo a imaginar na criação, quando Deus disse, haja luz, era o Verbo que falava, era o Logos. O Logos, na filosofia, é algo importante. Por isso que eu fico contente quando eu leio lá, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Quando ele escreveu assim, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Sabe por quê? João dirigiu uma igreja numa cidade chamada Éfeso. Éfeso era apelidada de Jônia. Jônia, no começo do 6º século a.C., sediou o início da filosofia. O primeiro filósofo, Tales de Mileto. Tales de Mileto pertencia a uma escola que queria saber de onde veio tudo isso que tem no universo. Então era a dúvida: qual é o princípio? No grego, qual é o arqué? E lá vem João, quando escreve o seu evangelho, lá naquela região,
que conhecia, por experiência, um pouquinho de filosofia, inspirado. E ele escreve como se estivesse dizendo assim para os intelectuais de todos os tempos, como se estivesse perguntando: você sabe quem é o arqué? Você sabe quem é o começo do mundo? Ele estaria dizendo: no princípio, ou no arqué, é o Logos, e o Logos é Deus, e o Logos estava com Deus. Este é o princípio, ele que criou todas as coisas. Amém. Então Jesus, antes, somente a natureza divina. Mas num dado momento, a Maria, que foi a privilegiada, ainda no noivado, por isso que é importante a gente enfatizar, pastor Jair, na igreja, as fases, né? Para a juventude principalmente. Primeira fase, namoro, tem que ter namoro mesmo. Mas namoro é o quê? Diálogo, não é passar sinal vermelho. Segunda fase, noivado, parte social, a responsabilidade, para depois vir o matrimônio. Então Maria era desposada. Desposada significa, no português, estava noiva e ficou grávida. Que negócio é esse? Como é que foi a sua gravidez? De acordo com Hebreus 10, 5, de acordo com Lucas 1, 35, o Espírito Santo veio sobre a jovem Maria. Acredito eu que o Espírito e o Pai formaram um embrião, colocaram no útero da jovem Maria, e naquele embrião que passou a ser um feto, já estava tendo uma alma, um corpo e um espírito, ou seja, corpo, alma e espírito. O corpo, o homem externo, a alma mais o espírito, o homem interno. Corpo, alma e espírito, a natureza humana de Jesus. E ao lado disso, sendo formado um corpinho no ventre de Maria, cumpriu o que está escrito em João 14. Ele se tabernáculo. Na linguagem teológica significa o Logos, que estava com Deus, o Pai, ele se encarnou. E ali estava o Logos, natureza divina, mas Jesus na natureza humana. E depois o Espírito Santo, que é o Espírito não há semelhante, que também tem os nomes, ações, coisa linda estudar também as ações do Espírito Santo. Vale lembrar a ação dele na sua vida. Quando você estava lá fora, aceitou a Jesus como Salvador, está alegre aqui, batizado no Espírito Santo, por conta da ação do Espírito Santo, fazendo você ser adotado na família de Deus. Amém. Para encerrar, porque o meu tempo já esgotou, eu gostaria de responder a essa pergunta que eu mesmo fiz. Quem é Deus para você? Eu vou tentar responder em poucas palavras, assim, em 3 etapas. Então vejamos. Numa primeira etapa, Deus é o Espírito, que não há outro semelhante, com seus atributos, caráter e suas ações, mas o Logos, também com seu caráter, nomes e ações, mas o Espírito Santo, que não há outro semelhante, seus nomes e ações. Numa segunda etapa, Deus é o Espírito, que é chamado também o Pai, não há outro semelhante, mas o Logos, que se encarnou no ventre de Maria, passando a ter, além da natureza divina, a natureza humana, mais o Espírito Santo, que não há outro semelhante. No terceiro momento, Deus é, sempre no presente, Deus é o Pai, que é aquele Espírito que
não há outro semelhante, que tem nomes, atributos, que planeja e tudo mais em suas ações, mas o Logos que se encarnou, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou, que subiu em corpo glorioso, voltando àquela glória anterior, estando à direita do Pai, mais o Espírito Santo, que não há outro semelhante, também como as demais pessoas da Trindade, tem seus nomes, atributos e ações. Esse é o nosso Deus. Amém. Glória a Deus. Agora um conselho: quando você estiver orando, você deve saber que a sua oração é você tendo a sensação de que está entrando em Deus, imaginando uma casa, né? Entra em Deus, se apresenta diante do Pai, através do Espírito Santo, nessa sequência lógica, agradecendo primeiro ao Pai, né? Louvando, adorando, para depois interceder, para depois fazer os pedidos, e quando for terminar a oração, você olhando para o Pai, vai dizer assim: Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Oração é assim, tá? É um conselho que eu deixo, porque eu já ouvi várias pessoas terminando a oração assim: eu te peço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Isso é para batismo das águas, né? Ou para um projeto. Num projeto, o pastor Jair pode dizer: ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos fazer um trabalho. Está correto? Acho que sim. Agora a oração não. Pai, eu te peço em nome de Jesus. É por isso que eu digo, particularmente, quando eu oro, eu quero ter a sensação de que eu estou entrando em Deus. Veja se vocês conseguem entender isso. Amém? Amém, irmãos? O pastor Damasio disse coisas aqui, conforme vai passando as aulas, ele vai explicando, a mente vai trabalhando. O DVD está sendo gravado e nós vamos depois distribuir esse DVD para você guardar na sua casa e com mais calma, com mais tempo você ouvir. E ele vai estar ainda sexta-feira aqui, quarta-feira que vem e na outra sexta. Eu marquei 4 cultos aqui com ele sobre esse tema aqui. Então ele pegou alguns pontos importantes do começo para poder explicar para vocês a origem, para que a gente possa entender daqui para frente. Amém, irmãos?